Boa tarde. Oi, Fabiola. Graça e paz. A paz do Senhor Jesus Cristo. Graça, Fabiola. Priscila. Graça e paz. Gente, tava com saudade de mim. Sumi, né, Yara? Dei uma sumidinha, né, gente? Não apareci aqui no outro sábado. Mas acredite, eu também achei ruim. Graça e paz, Rose Couto. Seja bem-vinda. Sejam bem-vindas. Que bom que o sábado chegou. Que bom que chegou. Esse tempo bom de compartilharmos aqui. Você sabe que de lá pra cá, mesmo daquele sábado que eu não fiz live, né, o Senhor tinha algumas palavras. Eu tenho, né, algumas palavras para compartilhar com vocês. Vanusa Rodrigues, minha amiga querida, seja bem-vinda. Vai chamando mais uma amiga para estar aqui. Nada mais, Yara. Nada pode ser maior do que a presença de Deus na nossa vida. Nada. Eu começo essa live agradecendo ao Senhor, ao Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Saudade, Juliana. Agradecendo a pessoa do Espírito Santo pela sua presença, pela sua ajuda, pelo seu auxílio, pelo teu socorro, pela assistência, por tudo que Ele tem feito por nós, por coisas que nossos olhos já vimos e coisas que os nossos olhos ainda não viram, mas que se manifestarão por causa da palavra de Deus, do poder de Deus. Irmãos, como que o poder de Deus está forte aqui. Como que a presença de Deus está forte aqui. Priscila, seja bem-vinda. Minhas irmãs, coisa boa é servir a Cristo, coisa boa é ser entregue nas mãos do Senhor, do Deus Altíssimo, do Criador de todas as coisas. Tem algumas novidades para falar para vocês aqui. Já quero começar essa live respondendo algumas das principais perguntas que o pessoal aqui me faz aqui no direct. E às vezes eu não consigo responder todo mundo, mas hoje mesmo eu consegui responder aqui. Essa plataforma Mulheres Ajudando tem sido uma bênção de conexões novas, de me conectar com outras mulheres, né? A palavra de Deus profetizada na minha vida tem se cumprido. E eu quero já dizer para vocês aqui que minha agenda para 2024, né? Muitas pessoas me perguntam e eu tô aqui então respondendo. Minha agenda para 2024 está aberta. Se você, né, tem uma direção de Deus, no Espírito Santo, de me levar na sua igreja ou, né, no seu grupo de mulheres para trazer uma palavra para vocês, eu estou aqui na disponibilidade do Espírito Santo. E não há muitas complicações, não, para me levar, viu? Eu continuo sendo aquela mesma miúla. Algumas irmãs que já me levaram em outros anos, em alguns outros lugares, me perguntaram algumas coisas. Não, nada mudou. Eu continuo sendo aquela mesma miúla, tá tudo certo. Então eu estou na disponibilidade. Eu sei que é muito bom estar aqui online com vocês, é muito bom. Esses cultos online, né? Essa porta que Deus, o Espírito Santo, abriu para nós, para que o Evangelho de Jesus fosse ministrado, é muito maravilhoso. É uma fonte, né? É uma das fontes. É uma vertente, eu creio. Mas chega o tempo de nós estarmos juntas, né? Chega o tempo de nós estarmos juntas pessoalmente. Também para quem me pergunta sobre as reuniões de mulheres, se eu vou voltar a fazer as reuniões de mulheres aqui em Goiânia. Irmãos, eu tenho expectativa no meu coração que esse ano de 2024 a gente vai voltar, né, no formato do Mulheres Ajudando Mulheres, a fazer aquelas reuniões para todas as mulheres, né? Independente de religião, independente de crença. Mas essa reunião, Mulheres Ajudando Mulheres, né? Em nome de Jesus, se assim o Senhor quer, e eu creio que Ele quer, ainda que for uma vez no mês, eu não sei ainda qual vai ser o formato, mas nós vamos voltar para a glória de Deus, como muitas me pedem, né? Muitas que conhecem esse projeto, muitas que viveram nesse projeto, que foram muito abençoadas, que conheceram Jesus através desse projeto, né? Quantas vidas
foram alcançadas através daquelas simples reuniões de mulheres, né, que eu comecei na minha casa no ano de 2009. Depois ela foi tomando formatos diferentes, porque a vida no espírito é assim, né? Não é um caminho exato. Às vezes você vai, né, sofrendo algumas alterações que acontecem pelo espírito mesmo, para que abranja, né, o maior número de pessoas e para que a palavra do Senhor Jesus e para que Jesus seja conhecido em todo o povo, língua e nação. Então aqui estou eu, né, como ministra do Evangelho do Senhor, fazendo a vontade do Pai, que é trazer essa poderosa palavra de Deus, aonde quer que eu vou, né? Eu já fui em muitos lugares para a glória de Deus. O Espírito me soprou e ali eu estive. Então, assim, sendo aqui ou sendo lá, sei que algumas pastoras falaram aqui comigo, acho que do Tocantins, uma outra do Paraná. Então é isso, eu estou com a minha agenda aberta, né? Para ministrações, para estar indo até você, na sua reunião de mulheres ou na sua igreja, para nós falarmos, né? Para essas palavras, né, direcionadas para mulheres acerca de intimidade, acerca de vida no espírito. Em nome de Jesus. Depois você fala comigo aí que eu passo contato para você da pessoa que está responsável agora por fazer, né, por me ajudar com essa questão da agenda. No mais, estou aqui, irmãos, firme e forte, na fé. Os dias têm sido desafiadores, né? As coisas, né, externas estão sempre tentando nos paralisar. O mal, a influência do mal está sempre tentando alguma coisa sobre as nossas vidas para nos paralisar, para nos fazer calar. É incrível como o diabo, ele não muda a estratégia, ele mantém as mesmas estratégias. Né? Como a gente falou em algumas lives aqui anteriores, ele vem, às vezes, com as mesmas situações repetidamente, insistindo para penetrar, né, nas nossas emoções, insistindo para penetrar na nossa vida, insistindo para penetrar e roubar a nossa fé. Mas nós carregamos, né, o poder de Deus, nós carregamos o poder do Altíssimo. O poder do Altíssimo está em nós, o poder do Altíssimo, Espírito Santo, está em mim e sobre mim para realizar a obra que Ele deseja na terra. E ninguém, nem na minha casa, nem na minha vida, nem nesse corpo aqui, né? Nessa casa aqui espiritual, nem na sua casa espiritual, nenhuma enfermidade, nada será capaz de parar a obra que o Espírito Santo de Deus, que Jesus Cristo começou na sua vida. E o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Pastora Maria da Cruz, minha querida pastora, querida, estamos aqui mais um sábado. Mulheres e homens de Deus, que eu sei que tem alguns homens também assistem, né? Depois falam comigo, às vezes no particular. Deus é fiel. Deus é muito fiel. Deus é muito fiel. A palavra e o Espírito Santo tem sido o direcionamento, a certeza. Cada vez mais nós temos crescido, né, espiritualmente. E cada vez mais, irmãos, que eu me vejo crescendo espiritualmente, eu vejo que na vida espiritual não há problemas. Não há problema na vida espiritual. Você sabia disso? Você já parou para pensar nisso? Quando você se vê como espírito, quando você respira e você se vê como espírito, né? E Paulo se viu muitas vezes, né, como espírito. E João, lá em Apocalipse, quando ele diz, eu me achei em espírito. Quando eu e você nos achamos em espírito, tendo essa plena consciência de que nós somos um espírito que se uniu ao Espírito Santo de Deus, e nós nos tornamos um só espírito com Ele. E essa união, essa unidade de espírito, ela vem nos fortalecendo com o poder do alto, ela vem trazendo para nós as direções do alto, ela vem trazendo para nós, né, todo o plano de Deus. Quando a gente ora em línguas, a gente realmente edifica nós mesmos. E mesmo que a gente não entenda o que a gente ora, e mesmo que a gente, por muitas vezes a gente tem que exercer um certo nível de persistência no orar em línguas,
porque a coisa vai ficando difícil, né? Às vezes é a alma que está angustiada, às vezes é você mesmo que está cansada, às vezes são as situações do dia a dia que vêm para tentar roubar de você aquele gás, aquele fogo do Espírito. Mas a palavra de Deus diz que o fogo nunca para de queimar no altar. O fogo nunca para de queimar. A sarça nunca para de arder. Então, todas as vezes que nós nos debruçarmos, que nós nos entregarmos, né, na presença de Deus, todas as vezes que nós nos colocarmos, Ludmila, minha irmã, seja bem-vinda, na presença do Espírito Santo, todas as vezes que nós nos entregarmos ao Senhor, naquela mesma condição que Jesus se entregou quando ele estava ali no Getsemane. Pensa numa oração eficaz, numa oração inteligente, numa oração que acelerou o processo e levou Jesus até o propósito. Foi aquela oração que quando ele orou, Abba, Pai, né? Se possível, afaste de mim este cálice, mas que ainda assim seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha vontade. Seja feita a tua vontade, não a minha vontade. E quanto tempo nós perdemos, mulheres e homens de Deus, orando as vontades da nossa carne, declarando muitas vezes os desígnios errados do nosso coração. Porque a oração em línguas, ela tem essa perspicácia de nos edificar, de nos aprumar diante das situações, diante dos problemas naturais. E eu vou voltar a dizer aqui, porque na vida espiritual, quando você se acha em espírito, como João se achou em espírito, quando Paulo se achou em espírito, não há problema que possa ser maior, né, do que a unidade que nós recebemos no Espírito Santo de Deus com o nosso espírito. Assim nós renascemos de novo com uma nova natureza renascida de Deus. E o nosso homem interior, então, passa então a tomar as rédeas das situações da nossa vida. Quanto mais nós nos entregamos ao Senhor, é tempo de nós avançarmos velozmente, eu creio nisso. E de que outra forma nós podemos avançar, mulheres e homens de Deus, se não numa entrega total, se não na oração, se não nas práticas espirituais, se não na leitura da palavra. Essa semana eu testemunhava algo para alguém, eu testemunhava acerca da minha vida, aonde por muitas vezes eu não tinha com quem me aconselhar, eu não tinha com quem falar, eu não tinha uma liderança sobre a minha vida que podia me direcionar, né? E quando eu digo isso aqui, eu estou dizendo humanamente. E eu me vi sozinha, muitas vezes em situações terríveis, aonde a minha única e graças a Deus alternativa era se voltar para Deus. Mas nesses momentos aonde aparecia para mim muitas sugestões de doutrinas de demônio, de situações que trariam alívio momentâneo para minha alma, né, de coisas que poderiam massagear meu ego, de ensinamentos positivistas que iriam me trazer momentaneamente satisfação. Houve um segredo, irmãos. Houve um lugar aonde eu estive e aonde eu ainda estou. E nós vamos falar um pouquinho hoje aqui do Salmo 91. Era a palavra e eu creio que, né, o Senhor aqui continua nessa palavra. É um salmo tão conhecido. Já virou até um jargão para muitos crentes. Mas é uma palavra que fala tanto da verdade de Deus. Que fala tanto do amor de Deus. Que fala tanto da proteção que um crente firme em Deus tem nele, das certezas que um crente, que uma mulher, que um homem de Deus que crê em Deus, e aqui eu não estou falando de evangélicos, eu estou falando de homens e mulheres cristãs, crentes, que creem no Senhor Jesus, que têm o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida.
E eu digo mais, que por meio de Jesus tiveram uma revelação do amor de Deus. E foram totalmente convencidos. E por causa dessa revelação nasceram de novo. Nasceram de novo. E hoje, para a glória de Deus, não são levados, como diz lá o livro de Colossenses, né? Por qualquer que seja o ventre de doutrina ou as facilitações, né, desse mundo de Babilônia acerca, né, da satisfação humana. E eu me vi, né, em espírito. E eu quero aqui trazer para você essa inspiração, que você se olhe em momentos cruciais do seu dia, no seu levantar, no seu deitar, no meio do dia, né? Orando em todo o tempo no Espírito. Essa palavra é tão tremenda, essa palavra é tão verdade, que você tem uma vida de oração e louvor. Louvor não é um momento onde a gente vai e ouve 3 ou 4 músicas, não. Louvor é uma vida de louvor a Deus. Você aprende a louvar a Deus nos pequenos e grandes momentos do seu dia. Da sua boca sai gratidão, sai ações de graças. E eu comecei a pensar, e eu comecei a me lembrar da minha pouca idade. Mas eu já tinha grandes responsabilidades espirituais. Mas aqui eu afirmo para vocês, né, como um testemunho vivo, que de fato a vida natural nos propõe muitos problemas, mas não há problema na vida espiritual. Não há problema na vida espiritual. Ainda que o problema, por exemplo, para Paulo foi chamado espinho na carne. Talvez para Jesus o problema de Jesus seria a Judas, né? E o sinétrio, vamos dizer assim. Mas nada disso foi capaz de paralisá-los. Nem o sinétrio, nem Judas foi capaz de paralisar Jesus. E nem o chamado espinho na carne de Paulo foi capaz de paralisar Paulo. Porque na vida espiritual, isso tem sido uma verdade muito grande para mim. Não há problemas na vida espiritual. Quando Jacó, né, se deparou com erros em sua vida, e ali, quando ele estava voltando, né, e ele se deparou, ali que eu creio que foi com a própria espada do Espírito, que ele se deparou. Jacó se deparou com a própria espada do Espírito Santo. E quando ele se deu conta que ele estava diante da verdade, ele lutou a noite inteira, sem cessar, até que aquela verdade o abençoasse. E muitas vezes, eu e você, nós precisamos tomar a consciência da verdade que vive em nós e que está ao nosso redor, disponível para nós. E que a gente saia desse lugar de lutar contra as coisas, né, carnais, contra as coisas naturais, mas aqui a gente entre nesse lugar de receber a verdade, de reconhecer a verdade, e essa verdade é Jesus Cristo, morto e ressurreto. Porque quando a gente se torna consciente de quem Jesus é e da verdade que ele conquistou para nós na cruz, nós lutamos sim. Nós lutamos com a verdade, até que a gente saia da presença dessa verdade, recebendo tudo o que essa verdade tem para nós. E assim foi com Jacó. Eu creio que Jacó, ele se deparou com a espada do Espírito aquela noite. E mesmo ali, erroneamente, quando a ficha dele caiu e ele se deparou que ele estava lutando com a verdade, ele lutou até que aquela verdade o abençoasse com todas as bênçãos que haviam nela, para que ele fosse abençoado. E aqui eu sei que muitos de vocês, ou talvez todos vocês, conheçam a história de Jacó. Então que a gente não saia da verdade, que a gente não saia da presença da verdade, que o Espírito Santo da verdade permaneça em nós, como diz Davi no Salmo 51, ele diz: não retires de mim o teu Espírito. Não retires de mim o teu Espírito Santo, a tua presença. Que o anseio da nossa vida seja que o Espírito Santo de Deus
Aquele que a palavra diz que permanecerá conosco e que está conosco até o fim, permaneça vivo em nós, nos preparando, nos capacitando, trazendo para nós clareza, nos mostrando as verdades, nos tirando de todas as invenções deste mundo. Irmão, é tanta parafernália sendo produzida aí. É tanta parafernada, é tanta distração, é tanto evento sendo produzido aí. Mas cadê a intimidade? Cadê a verdade da presença e da palavra? Não perca tempo com esses eventos que vão trazer para você, né, só o vazio depois que eles passam. E aqui eu não estou dizendo que nós não vamos em eventos e nós recebemos, não. Que nós não recebemos. Nós recebemos sim. Nós que temos o Espírito Santo, o filtro do Espírito, recebemos o que é do Espírito de Deus. Porque Ele é o Espírito da verdade, é Ele que nos guia a toda a verdade. Mas quando eu falo, né, Deus está, mas nem sempre Deus está no trovão, ou Deus está na explosão, Deus está naquela voz suave e tranquila, que fala no seu testemunho interior e te dirige a fazer o que é devido para qualquer que seja a situação. E aí eu comecei a me trazer à memória, né, aquilo que me traz esperança. Isso é muito maravilhoso. É você se lembrar do que Deus fez para você no decorrer da sua vida até aqui. Isso pode ter sido ontem, isso pode ter sido hoje de manhã, isso pode ter sido para você há alguns anos. Eu não estou dizendo para você, ainda que isso seja passado, né? Ainda que graças a Deus, muitas destas coisas, né, morreram e não terão o poder de ser reavivadas no seu presente. Glória a Deus por isso. Mas o agir de Deus, o lembrar de Deus, aquilo que Deus operou na minha vida e na sua vida antes, e que Ele continua a operar agora, porque a palavra diz que Ele jamais passará os céus e a terra, mas o Senhor, a palavra do Senhor não passará. E pensando sobre estas coisas, e eu me via, né, nessa situação com grandes responsabilidades em Deus, mas com muito pouco entendimento. Estela, com muito pouco entendimento, eu comecei a me lembrar, Senhor, mas como assim? Como essas pessoas ouviram as mesmas coisas que eu ouvi e elas foram para determinados caminhos que foram caminhos de morte, que foram caminhos, né, de queda, que foram caminhos de decepção, que foram caminhos de entristecer, e alguns deles até morreram, irmãos. E o Senhor me disse, todo o segredo está em se manter firmado na palavra de Deus. Todo o segredo, quando você não tem aonde se amparar, talvez você seja como eu, em muitas situações da minha vida passada, e até hoje, irmãos, porque tem muitas coisas que a gente não quer expor, né, para ninguém. E graças a Deus por isso. Há coisas que a gente precisa se expor mesmo. E graças a Deus, porque quando a gente se expõe, a gente, né, é curado. A gente recebe cura através da vida do irmão, através da vida do seu pastor, do seu pai na fé. Glória a Deus por isso. Mas há situações tão íntimas que a gente não quer expor para ninguém. E a gente nem deve se expor. A gente verdadeiramente tem que fazer uso da pessoa, da amizade do Espírito Santo de Deus, que é o nosso auxílio, o nosso socorro e a nossa ajuda para as situações da vida. E o Pai começou a me lembrar que mesmo eu sem ter muito entendimento, a palavra, irmãos, a palavra de Deus, essa palavra aqui, ó, como diz a minha netinha Julinha, a palavra de Jesus da vovó Iula, ela diz. Quando ela vê a minha Bíblia, ela fala, é a palavra de Jesus da vovó Iula. Foi a palavra, irmãos, foi nela que eu busquei resposta, que eu busquei direção, que eu busquei entender, né, se aquele caminho era certo ou errado, se determinada coisa era para mim ou não, se aquilo, que isso ou aquilo tinha
né, de Deus. Ou era, né, só uma máscara, só uma fantasia. E foi por causa da palavra, irmãos. E do cuidado e do auxílio do Espírito Santo, do qual eu sempre reconheci a presença. Do qual eu sempre fui consciente. Desde muito criança, eu sou consciente do Espírito Santo de Deus. E esta palavra, quando não houver mais nada, ela é, saiba disso, a maneira primária. Quando você ainda não tiver, né, certeza, quando você ainda não tiver plena convicção do que o seu testemunho exterior, do que o Espírito Santo de Deus fala dentro de você, vá para a palavra. Seja como os bereanos, a Bíblia fala, os bereanos, aqueles que a Bíblia considera eles mais nobres. E eu sempre vim nessa pegada. E eu sempre vim nesse lugar. Aí eu vou olhar lá na palavra o que diz essa palavra. Irmãos, quanto mais dinheiro, quanto mais glamour, quanto mais notoriedade, mais caminhos de morte existe. Acredite no que eu estou te dizendo. Quanto mais, né, você vive no lugar, e o contrário também é verdade. Quanto mais escassez, quanto mais pobreza espiritual, quanto mais, né, falta de resposta, situação de luto, decepções sentimentais, decepções emocionais, divórcios, né, perdas de ente querido, todas essas coisas traz para nós questionamentos. E questionamentos sérios, de dor. E é aí, irmão, aonde mora o perigo. É muitas vezes em situações de perda, em situações de desespero, em situações de solidão, em situações aonde você não tem, né, um amparo familiar. Eu não sei, ou você passou por uma perda do ente querido, uma situação de luto, decepção com a amizade. Né, eu não sei. É nestes lugares que eu digo pra você que é onde você tem que correr para a palavra de Deus. Provérbios 1. Fala isso, lê lá. Nós lemos aqui na última live que eu gravei, eu ministrei sobre Provérbios capítulo 3. Leia Provérbios capítulo 1. Que você vai ver a sabedoria. Se você quer sabedoria, se você não quer cair em ciladas, se você quer se manter de pé, se você quer manter a chama do fogo do Espírito Santo, que é capaz de te transformar em quem Jesus é, mantenha-se na palavra, mantenha-se conectado no Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, pluga a sua vida com ele. A palavra diz que nós somos um espírito e nós nos tornamos um só espírito com ele. Nós somos um espírito, mas quando a gente se une ao Espírito do Senhor, eu vi que a pastora Juliane entrou aí do Ministério Íris, seja bem-vinda. Nós tornamos um só espírito com ele, toda a verdade nos será revelada. Então nessas situações aqui onde eu testemunho um pouco sobre o que eu vivi, eu sei que aqui tem gente que vai receber, que já está recebendo a palavra revelada. A palavra revelada. Nem sempre ela vai vir para você por meio de uma outra pessoa. Ela virá de você, direto da fonte. Ela virá para você, direto da fonte. Deus não vai deixar com que você, né, ande por caminhos de morte. O Espírito Santo de Deus, ele é o único capaz de dirigir os seus passos. Ele é o Espírito Santo da verdade. E eu agradeci muito a Deus, irmãos, porque eu podia ter, né, nesses 28 anos que eu caminho com o Senhor, me desviado para cá e para lá, mas não. A palavra e o Espírito andaram assim comigo, ó. E eu posso dizer para você de caso vivido. E não há desculpa para mim. Porque o Espírito, ele é onipresente, ele é onisciente, ele está aqui, ele está aí. Ele está, quando, né, Jesus, aquela mulher samaritana perguntou, aonde que é que nós podemos te adorar, que nós vamos encontrar com você? É em Jerusalém, é nesse monte, é nesse? Jesus falou, não. Chegou o tempo que os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. E muitas vezes eu me achei em espírito, adorando o Senhor em espírito e em verdade. E muitas vezes, né,
e com gemidos inexprimíveis do Espírito, acessando lugares de trevas, lugares de escuridão, para que houvesse salvação e libertação para mim e para muitos que estavam comigo. Irmãos, então a palavra e o Espírito é a maneira mais primária, é a maneira, né? Toma isso para o seu coração, para que você não caia nas ciladas deste mundo. Quanto mais da palavra, na companhia do Espírito Santo, você mergulhar, muito mais você vai se aprofundar, você vai ser transformada, você vai ser cheia da presença, você vai crescer espiritualmente, você vai se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Através da sua vida, outras pessoas vão conhecer a Jesus. Através da sua vida, sua família, a promessa que está sobre a sua vida, que será salvo você e a sua casa, ela se cumprirá. Uma a uma. Irmãos, enquanto eu falo isso aqui, o Senhor me mostra pessoas aqui tendo familiares, um a um, inclusive eu, recebendo a visitação do Espírito Santo de Deus, que é o único capaz de convencer o homem do pecado e da morte. Então não queira ser o Espírito Santo da vida de ninguém. Não queira ser o Espírito Santo da vida de ninguém. Há um poder tremendo no silêncio, irmãos. Há um poder tremendo no silêncio. E eu torno aqui a dizer, porque o Espírito Santo está falando aqui, não há problemas na vida espiritual. Ainda que Paulo tinha um espinho na carne, e ainda que se a gente pensar aqui, quais seriam os problemas de Jesus? O Sinédrio e Judas. Mas ainda assim, em determinado momento, Jesus detectou quem Judas era. Em determinado momento da jornada, Jesus detectou quem era o Judas da vida dele. Porque o Espírito Santo, o Espírito do Pai que estava nele, que desceu sobre ele, né, o orientou. Trouxe para ele, né, a orientação devida, para que ele não se enganasse. Então, olha só, o Salmo 91 é um salmo tão conhecido, né, um salmo, igual eu falo hoje para vocês, é um salmo até, né, virou um jargão evangélico, o Salmo 91. Mas essa semana passada, a semana que eu não gravei a live, Deus falou muito comigo. O Espírito Santo me levou nesse salmo e foi abrindo, né, o meu entendimento. Abre aí sua Bíblia no Salmo 91, que eu sei que tem uma chave, né, há uma nota no meu espírito aqui para passar para você, para transmitir para você, para que você, né, resista o mal e ele vai fugir de você. Não tema o mal, não tema homens que podem matar somente a sua alma, só vai matar seu corpo. Tema o Senhor, esse sim que pode matar a carne, né, e a alma, que verdadeiramente pode matar. Mas não tema homens, não se preocupe com o mal, não se preocupe com nada, não se preocupe com os ventos contrários, todas essas coisas, né, todas essas coisas traz para nós o peso da glória, né, traz para nós a revelação de qual seja a força do nosso chamado. Nós estamos sendo, né, aprimorados na palavra e no Espírito, na confiança, na fé. Nós estamos crescendo, nós estamos avançando. Todas essas coisas, porque a carne, né, a natureza humana não pode produzir em si mesmo nada. O homem natural não pode produzir nada de si mesmo, espiritualmente não. Mas o Espírito Santo de Deus, unido ao nosso espírito, produz para nós vida e vida com abundância. E isso jamais vai cessar. E o Salmo 91 começa falando assim. A gente vai ler alguns versículos e eu vou, em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale aqui. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontra descanso, à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, o meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois ele me livrará das armadilhas da vida
e o protegerá de doenças mortais. Quando você está em Deus, irmãos. Quando a consciência de quem Jesus é, de quem Deus é, por meio de Jesus. Se o Espírito Santo, quando a consciência do Espírito Santo está em você. Quando você se acha em espírito. Quando você se reconhece em espírito. Ele te livra das armadilhas dessa vida. E te protege de doenças mortais. A cruz te garante isso. Que ele morreu para que nós fôssemos sarados e curados. Pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Toda dor ele levou. Toda pobreza. Ele foi pobre para que nós fôssemos ricos. Há segredos espirituais na palavra de Deus que muitos de nós não temos usufruído por não reconhecermos, por não darmos crédito, por não de fato exercermos a fé, a perseverança, por não buscarmos a presença de Deus, o entendimento da palavra. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas, e a sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tenha medo, irmãos, dos sonhos ruins que você tem, pesadelos. Não tenha medo de dormir. Saiba que a palavra do Senhor fala que Ele nos guarda. Enquanto nós dormimos, Ele vigia. O guarda de Israel não dorme. A palavra diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. É a palavra do Senhor. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, vai vendo aí. Se você se refugiar no Senhor, nós estamos na nova versão transformadora. Fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa. Pois ele ordena aos seus anjos, glória, que o protejam aonde quer que você vá e esteja. Eles sustentarão com as suas mãos, aleluia, para que ninguém machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos seus pés. Irmãos, que palavra poderosa, que salmo poderoso, que entendimento maravilhoso. Mas o Espírito Santo me dizia algo que foi a chave do meu entendimento. De quando ele ministrou essa palavra no meu coração. Ele falou, Iula, lê o Salmo 91. Eu falei, não, Senhor, mas eu conheço tanto o Salmo 91. Isso é eu nas minhas conversas com o Espírito Santo. Eu conheço tanto o Salmo 91, mas lê o Salmo 91, lê o Salmo 91. E eu comecei a ler, irmãos, o Salmo 91 no começo daquela semana passada. Irmãos, e foi como se uma dimensão se abrisse aqui na sala da minha casa. Eu acordo bem mais cedo para ler a palavra e ter meu tempo com o Senhor. É um tempo que eu gosto de ter com Deus. Por isso, muitas vezes, vocês não me veem na rede social. Porque eu tô sempre ocupada com as coisas do Pai, com as coisas de Deus. Ainda que nas redes sociais, eu também, me ocupe das coisas de Deus, de ministrar uma palavra. Então, eu tô sempre envolvida com as coisas do Senhor Jesus. Mas a chave de toda essa palavra, irmãos, que coisa gloriosa, tá no versículo 1 do capítulo 9, do Salmo 91. Aquele que habita, aquele que mora, aquele que permanece, aquele que achou um lugar, aquele que não sai, ele habita, aquele que tem a sua habitação, o seu lugar de morar, aquele que permanece tempos, aquele que não sai daquele lugar, aquele que habita no abrigo do Altíssimo. E algumas outras versões falam no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no abrigo ou no esconderijo, na sua versão, do Altíssimo, encontra descanso. Quando você sabe que você está habitando nos lugares celestiais com Cristo, que você já não está mais aqui. Porque quando você se vê em espírito, como João se viu ali, me achei em espírito, ele diz lá em Apocalipse.
Você sabe que você está aqui naturalmente, mas espiritualmente, sobrenaturalmente, você está sentado nos lugares celestiais com Cristo, à direita de Deus Pai, o Senhor, acima de potestades e principados, acima de qualquer nome, acima das misérias, acima de doença, diagnósticos de morte, acima de doenças mortais. Aqui o Senhor me diz que há uma liberação de cura aqui, para pessoas que estão acamadas, para as pessoas que estão pensando que é o fim. Aqui o Senhor me diz que há uma liberação agora do Espírito dele, até você te livrando da ansiedade, da depressão, do pânico, de qualquer que seja a doença mental. Deus é aquele que restaura a mente, restaura o corpo, restaura as emoções. O Senhor visita emoções de mulheres aqui, apaga o passado. O Senhor derrama o bálsamo, derrama o óleo da unção, a presença do Espírito Santo. Dessa ferida que tem te paralisado, mulher, que tem roubado a sua paz, que tem te feito enfraquecer em muitas situações onde Deus já te deu a vitória. O Senhor hoje diz, daqui para frente você atravessa para o outro lado. Você não permanece desse lado de cá, mas pelo poder de Deus você atravessa para o outro lado e você chega lá. Você não será mais a mesma pessoa. 2024 é agora. A eternidade começa aqui. Então não espere que chegue a virada do dia 31 para o dia 1º de janeiro para você receber o que o Senhor tem agora para você de graça, para derramar agora na sua vida, seja na sua despensa, seja na sua conta, seja na sua bolsa, seja para abençoar algum membro da sua família. A libertação disponível aqui por causa da fé que você tem colocado no Senhor, por causa da fé que você tem depositado no Senhor. Você tem habitado no abrigo do Altíssimo, e nesse lugar eu e você encontramos descanso contra as armadilhas de Satanás, contra as investidas do mal, contra o espírito de enfermidade que tenta ceifar vidas nesses dias. Deus manda eu te dizer: não morrerás, mas antes viverás e contará os feitos do Senhor na sua vida. Você não vai ficar na vergonha. Deus está apagando, trazendo esquecimento sobre a sua vida. Você não vai se lembrar mais, como diz Isaías 54, dos oprórios da sua mocidade, mulher. Você não vai mais se lembrar de coisas, de humilhações que te fizeram, de situações, perdas. Eu vejo mulheres e homens sendo totalmente sarados aqui de um luto que durou uma vida, que tem durado uma vida inteira. O Senhor está mudando, aleluia, a sua maneira de falar. Simplesmente você esquece, você atravessa por outro lado, para o novo de Deus, que está disponível agora para você. Não espere, irmão, sai desse misticismo. Entenda que a eternidade, ela começa aqui. Você não tem que ir para lá e nem ir para cá, ou voltar no passado. A eternidade é aqui. Deus tem negócio com agora. O amanhã pertence somente a Ele. Agora Deus está presente. O Espírito Santo de Deus está presente. Você e eu, aquele que habita. Se você de fato habita no esconderijo, no abrigo do Altíssimo, você encontra descanso. Você está guardado e protegido. A sua casa está guardada e protegido. O seu ministério. Vocês, como família bendita do Senhor, eu declaro essa palavra sobre a sua vida, estão guardados. Há um selo, há uma validação, há um carimbo do Espírito Santo hoje sobre você e sobre a vida de algumas pessoas aqui. Assinaturas sendo liberadas em favor da sua causa. Sim, haverá justiça
pelo que te fizeram. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você pensou que ia passar batido? Jesus viu tudo. O Espírito Santo teve acesso a todas as coisas. E ele diz, haverá sim, eu sou o justo juiz, que julga as causas impossíveis do meu povo. E aquilo que parecia impossível, não é impossível para Deus. Não é impossível para você. Aquilo que você julgou impossível que acontecesse, Deus diz para mim e para você nessa tarde, não é impossível. Você ainda esses dias verá o impossível se mover na sua vida. Receba do Senhor. Receba poder. Poder, aonde quer que você pôr as suas mãos, a planta dos seus pés, esse lugar será abençoado, esse lugar vai ser próspero, por causa da presença que está na sua vida. Entenda, mulheres, não existe métodos, não existe mentoria para se ser mais íntimo do Senhor. Não existe, para de gastar seu dinheiro com mentorias, com planner. Gaste o seu tempo em conhecer e buscar a conhecer quem Deus é por meio de Jesus Cristo. Está disponível aqui mediante o Espírito Santo e essa palavra. O Senhor é contigo. O Senhor é com você. É a presença do Espírito Santo que vai trazer crescimento para esse projeto. É a presença do Espírito Santo, é a perseverança de fé, é o que está em você e sobre você que vai trazer pessoas para adquirir o que você vende, para adquirir esses produtos que Deus colocou no seu coração. Se nasceu no Espírito, é Espírito. Não adianta você querer se mover na carne, em algo que Deus te entregou no Espírito. 1 Coríntios diz assim, capítulo 2, uma palavra muito conhecida, mas o Espírito tá me dizendo aqui que declare, porque você e eu precisamos ouvir das mesmas coisas, para que fique claro para mim e para você, que é importante que a gente ouça as mesmas coisas, até que o entendimento venha. E eu declaro aqui, irmãos, eu declaro que nesses últimos dias desse ano de 2023, a partir de agora, a presença do Espírito Santo de Deus, a companhia dele, a pessoa do Espírito Santo de Deus será tão notável, será tão real na sua vida, muito mais real do que a roupa que você veste. Você vai levar até um susto, por alguns momentos você vai até fazer, o que é isso? É o Espírito Santo de Deus com você e através de você. Não espere que ninguém te jogue no tanque. Você não precisa que ninguém te jogue no tanque. Você não precisa que ninguém chegue, que fulano venha de longe, que Beltrano venha de longe, para te jogar no tanque. Entre no tanque, entre no lugar da fé, entre no lugar de crer, porque você habita no esconderijo do Altíssimo. Tem uma outra palavra em outro salmo, que em determinada situação da minha vida, o Senhor me levou a entender essa palavra, e foi uma revelação tão profunda, irmãos, que até hoje eu vivo nessa revelação. Que ele falou, no dia da adversidade. Agora fugiu aqui de mim qual que é esse salmo, mas depois eu procuro e coloco aqui para vocês. No dia da adversidade, quer dizer, no dia ruim, no dia mau, nas perseguições, né, nos desafios momentâneos dessa vida natural, porque na vida espiritual não há problema. Nas dificuldades, nos problemas dessa vida natural. Então não queira viver no natural. Viva no sobrenatural, por meio do Espírito Santo de Deus. Viva orando em outras línguas. Viva orando e sendo edificado no Espírito Santo de Deus. Viva mergulhado na presença. E diz, mas o homem natural, 2,14 de 1 Coríntios, não aceita as verdades do Espírito de Deus. Não adianta, irmãos, você querer
inculcar as coisas do Espírito de Deus na mente de um homem e de uma mulher natural. Ele não entende as coisas, as verdades de Deus. E aqui eu tô falando até para pessoas que você considera crente. Talvez essa pessoa é crente, mas ela nunca nasceu de novo. Presta atenção que eu vou repetir. Talvez essa pessoa que você tem insistido com ela tem aparência de crente, ela fala igual crente, ela até ora igual crente, mas ela nunca nasceu de novo no Espírito de Deus. Ela não entende as coisas de Deus, as verdades de Deus. Porque ela possui uma mente cauterizada na religião, na obra, que não é de Deus, mas são nas obras aqui da terra. Por isso você vê que parece que há uma paralisação na vida dela, ela não vai para um lado, ela não vai para o outro. Não tem crescimento, porque aonde o Espírito Santo de Deus está, irmãos, a liberdade, a vida, a continuidade, a movimento. Porque nada está estático, tudo está em movimento. Por isso eu disse aqui para vocês, é muito bom estar aqui nas lives, e eu sei que foi um tempo muito maravilhoso, que Deus preparou para que nós estivéssemos aqui, nessas lives. Né? Essa semana mesmo eu vou fazer uma live poderosa, não sei se ela tá aí, Juliane, no Ministério Íris São Paulo. Quero convidar você, quinta-feira, tá lá no meu Instagram, tá aqui nesse Instagram Mulheres Ajudando Mulheres. Aí eu vou fazer uma live muito tremenda, com tradução simultânea. Talvez se você quiser mandar para algum irmão nos Estados Unidos, haverá tradução aí. A Juliane Cunha tá aqui, ó, minha querida amiga. Essa amiga, essa irmã que Jesus conectou comigo. Se você quiser convidar outras mulheres, vai ser poderoso, eu conto com vocês. Nós vamos estar aqui, será uma transmissão do Instagram Íris São Paulo, que é o ministério, para quem não conhece, Íris Global, da irmã Eide Baker, que é aquela mulher extraordinária, uma mulher que verdadeiramente tem vida com Deus, transformação, tem vida do Espírito, o Espírito Santo jorra dela. A Juliane, essa amiga querida aí que Deus me conectou, porque Deus só me conecta com o povo da tribo do Espírito Santo, do povo da simplicidade da fé. Aleluia! Né, Juliane? Deus abençoe. Então, quinta-feira nós vamos estar juntos. Eu espero você. Convide mais algumas mulheres, homens, nós vamos estar juntos. Íris São Paulo é o Instagram, mas será simultaneamente também transmitido daqui. E com essa tremenda, né, tradução simultânea para o inglês. Depois vocês conferem lá no banner, que vocês vão entender melhor. Então, irmãos, hoje Deus me chamou aqui para dizer para você. O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura. E ele não consegue entendê-las. Pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-los? Irmãos, nós somos um só espírito com Ele. Nós nos tornamos um só espírito com Ele. Quando Ele subiu, Ele desceu e Ele diz, é importante que eu vá. Para que aquele que é maior, o Espírito Santo, esse amigo, esse meu melhor amigo, essa pessoa, desça. Para que ele te auxilie em todas as coisas. Porque nele, com ele, cheio dele, você vai fazer obras muito maiores do que eu já fiz. Irmão, sabe por quê? Porque você ainda não foi para esse lugar. Que você sabe que você tem um chamado para ir. Sabe por que as coisas não têm acontecido, né, a respeito do seu propósito? Porque você ainda não sabe qual é a força do seu chamamento em Jesus por meio do Espírito Santo. Porque quando você for consciente de qual é a força, quando você entender qual é a força do seu chamado, eu quero te dizer, a provisão para que você vá para as nações, ela chega. As conexões certas para que você vá para o lugar onde Deus tem negócio com você, ela vem até você. As bênçãos, elas começam a vir atrás de você. As bênçãos começam a correr atrás de você.
Irmãos, Deus não age com favoritismo. Tudo isso é para todo aquele que nele crê. Eu sei que há muitas notícias de morte, muitas pessoas têm morrido nesses dias. Mas nós que cremos, vivemos eternamente. Nós somos um espírito e o espírito jamais morre. Enquanto esse homem exterior se corrompe, o nosso homem interior se renova a cada dia. Mas ainda assim eu creio, eu tenho uma nota muito grande no meu espírito, que há uma colheita muito grande acontecendo de vidas que estão recebendo ao Senhor, que estão conhecendo o Senhor. Então você está esperando o quê? Para falar de Jesus, para falar do amor de Jesus, daquilo que você recebeu, do seu simples testemunho. Ontem eu falava com uma pessoa, uma mulher muito de Deus, que ela é inspiração para a minha vida desde que eu nasci. De fé. Ontem não, antes de ontem, ela chegou de viagem, a minha mãe. Vou contar para vocês, a minha mãe. E nós ali conversamos e minha mãe, ela é uma mulher muito de fé. Eu vi minha mãe, ela orava de manhã, eu já contei isso aqui em outras lives, e Deus sempre ouve a oração da minha mãe. Sempre. Porque ela é uma mulher de fé. E a gente conversando algumas coisas, e eu e a minha filha começamos a contar algumas coisas para ela, acerca de pessoas que tomaram caminhos de morte, que estão vivendo em caminhos de morte, situações e tal, doutrinas, né, de demônios, das quais o livro de Colossenses nos avisa, que nos últimos dias, né, muitos viriam, né, trazer engano. O espírito de engano já está em atuação, mas nós que temos o Espírito Santo da verdade, não caímos nisso. E minha mãe começou a me testemunhar de algumas coisas. E ela me disse algumas coisas a respeito de uma situação que ela viveu. E ela falou, Yula, ela me disse assim, Yula, minha filha, o mal jamais poderá ser maior que Deus. Nada é maior do que o poder de Deus, minha filha. Podem tentar todo o mal contra fulano, contra ciclano, contra a minha vida mesmo. Ela me contou o testemunho pessoal dela. Que em determinado momento ela discutia com uma pessoa da qual ela tem muita intimidade, uma pessoa, né, que é até hoje uma grande amiga dela. E que andou por muitos anos em caminhos, né, errados, caminho de trevas, caminhos ruins. E ela, nessa discussão, elas eram bem mais jovens, mas eu creio que nós já éramos nascidos. E essa grande amiga minha mãe e elas começaram a discutir e na discussão minha mãe disse, olha, eu sei bem, viu, que você faz isso e isso e isso pra mim lá, daquela lá, mulher que você vai lá, você fica lá fazendo a sua reza lá contra a minha vida. Aí aquela amiga, né, no furor da briga, falou pra ela assim, mas não adianta não, porque fulano de tal me disse que você, com esse seu Pai Nosso, ninguém pode contra você. Irmãos, aquilo foi algo tão grande, foi um testemunho de Deus tão grande pra mim, porque a oração que Deus nos ensinou foi o Pai Nosso. Né? E é uma oração tão simples, mas é uma oração tão poderosa. E ali mesmo aquela pessoa testemunhou para minha mãe que aquela outra da qual ela fazia a seguinte situação, falou, não, contra aquela ali você não adianta fazer nada não. Porque ela com o Pai Nosso dela, ninguém pode. E nem ela mesma sabia que a minha mãe sempre teve o hábito, diante de qualquer oração, orar, né? O Pai Nosso. O Pai Nosso. O simples Pai Nosso. Imagina, irmãos, a oração em quem ora em línguas. Que não ora, né, a homens, que não fala a homens, mas fala com Deus. Ora os mistérios de Deus, como diz Romanos 8:6. Quem ora em outras línguas não fala a homens, mas fala a Deus, fala com Deus. Irmãos, não se preocupe, tudo que é de Deus, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdade vai se cumprir na sua vida. E se você, né, se abriga no esconderijo do Altíssimo, se você é uma pessoa, uma mulher de fé posicionada, um homem de fé posicionado, não se preocupe com o que pode lhe fazer o homem. Mas se deixe ser transformado pelo Senhor, se deixe ser usada para esses últimos dias. Nesses últimos dias dos quais o Espírito Santo ainda é presente.
Nós estamos, né, debaixo da dispensação da graça, da dispensação do Espírito Santo, da operação poderosa do Espírito Santo. Ele aqui mesmo nessa live operou milagres aqui. Você vai testemunhar. Você vai testemunhar. Se você não assistiu essa live desde o começo, assista. Porque Deus liberou aqui palavras proféticas, liberou aqui, né, coisas que não podem vir de mim, irmãos. Vem do Senhor. Creiam nisso. Eu quero finalizar essa live. Nós vamos fazer uma oração. Eu quero orar por você hoje. E quero dizer mais uma vez para você que me manda direct. Minha agenda está aberta. Para que a gente venha se encontrar, então, pessoalmente, né? Eu creio que eu já tenho algumas agendas aí a serem confirmadas, né? Mas chega o tempo de nós estarmos juntos. Então, se você tem uma reunião de mulheres, se você tem um encontro de mulheres, seja na igreja, na sua igreja, ou seja, na sua casa, eis-me aqui, irmão. Senão, e como eu disse aqui, eu continuo sendo aquela mesma Iula. Não mudou nada. Né? Não há dificuldade em me levar. Pelo contrário, há um facilitador que trabalha em mim, através de mim, chamado Espírito Santo. E eu tenho certeza que se é da vontade do Senhor que eu esteja aí com você na sua igreja, na sua reunião de mulheres, né? Se é da vontade do Senhor, e eu sei que é, Ele vai me levar. Ele me leva, porque sempre foi assim. Ele me levou nos 4 cantos dessa terra. Um dia Deus liberou essa palavra na vida da minha mãe sobre mim, quando eu ainda era criança. E tudo isso tem se cumprido na minha vida. Né? Nesses anos todos, minha mãe sempre ela lembra isso. Lembra? Eu lembro quando o Senhor falou que você ia pra lá, pra cá, você ia morar ali, você ia morar aqui. Irmãos, eu não sei nem te contar em quantos lugares eu já morei. Né? Em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus, levando a palavra do Senhor. Né? Os pés que anunciam as boas novas. Então, eis-me aqui. E você fala comigo e eu vou passar para você o contato da pessoa que é quem está na organização. E eu também volto a dizer, nós vamos sim voltar a fazer as reuniões, né, presenciais aqui em Goiânia, como a gente sempre fez, Mulheres Ajudando Mulheres, nas nações. Irmãs, fiquem com Deus, Deus abençoa. Foi muito maravilhoso essa live, que você saia. Amém, Lucília, demais. Demais, Lucília. Pensa numa pessoa de Deus. Vocês vão ter o prazer de conhecê-la. Eu tenho certeza absoluta. Dizer para vocês também, vamos orar, que mesmo que eu não esteja presente, muitas vezes eu não estou aqui presente nessa live, mas eu quero dizer que sem nenhuma demagogia, vocês estão sempre no Via Raquelzinha aqui, a vozinha Raquel. Senti falta de alguém aqui, de algumas aqui, mas vocês sempre estão, Nesilma, Yara, no meu coração, Fabiola, todo o pessoal do grupo Vivendo em Fé. Em nome de Jesus, vocês sempre estão no meu coração, nas minhas orações, na minha fé. Eu os guardo na minha fé. Eu os guardo na minha fé. Eu os guardo, né, nesse lugar onde eu habito com o Senhor. O Brian, a Joyce, aleluia, a Marisa, Priscila, todas essas pessoas. Todos esses irmãos que me procuram, até os que não procuram, o Vinícius, o Tiago, em nome de Jesus, o Eber, sempre, né? Eu guardo vocês. E eu louvo a Deus. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus. Porque eu sei que grandes coisas o Senhor fez aqui nessa tarde. E continuará a fazer nesse final de semana que se vem. Senhor, eu louvo a Deus, Pai, pela vida das minhas irmãs, pela família delas, pela casa delas. Pai, eu louvo a Deus, porque eu posso falhar, mas o teu Espírito jamais falha. Eu já te apresento, Pai, essa semana que se inicia, Pai, cheia da sua presença, das revelações, da tua palavra, das direções. Portas abertas, Senhor, em nome de Jesus. Pessoas curadas, milagrosamente curadas, pelo poder do seu Espírito Santo. Pai, nada mais pode ser maior do que a tua presença, nada mais. Rendido em tua presença, eu estou, nós estamos, nós nos rendemos, Harabachoi, aos teus pés, Pai. Em nome de Jesus eu te louvo, pelos milagres que o Senhor realizou aqui, na minha vida, na minha casa, na vida das minhas filhas, aleluia.
na vida dessas irmãs, suas famílias, no grupo Vivendo em Fé, Pai, na vida do apóstolo Heber Rodrigues, no ministério Heber Rodrigues. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, porque o Senhor sempre ouve a nossa oração. Minhas queridas, que Deus abençoe vocês ricamente. Muito feliz, viu? E quinta-feira nós temos aí essa live com a Juliane. Já vai seguindo lá o ministério, né? O Instagram dela tá aí, vocês vão entrar no Instagram, vocês vão ver. Né? O Instagram dela tá lá. E nós estaremos aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, nos conectando, né, a mais uma família da fé. Um beijo, Priscila. Fique com Deus, pastora Maria da Cruz, Juliane, tamo junto, minha amiga. Conexão Jesus, viu? Conexão Espírito Santo. E pode ter certeza, se você crê, eu estarei aí na sua cidade. Nesse ano de 2024, eu estarei aí na reunião de mulheres que você faz. Se você crê, o Espírito Santo é poderoso e ele me leva. Ou ele te traz até aqui, em nome de Jesus, para que a gente possa, né, cultuar juntas, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Fique com Deus. Deus abençoe. Um beijão.